O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil caiu 4,1% em 2020, sob os efeitos da pandemia do coronavírus. Foi o pior resultado anual desde 1990, o ano do confisco da poupança pelo governo Collor, quando a economia encolheu 4,35%. O balanço das contas nacionais do ano passado foi divulgado nesta quarta pelo IBGE. Apesar da forte recessão, o número veio melhor do que o esperado ao longo de boa parte do ano passado. No pior momento, em julho, consultorias e bancos previam uma queda de 6,5%, segundo a mediana das projeções coletadas pelo Banco Central. E algumas estimativas apontavam para retração de mais de 10% do PIB. As previsões mais recentes eram de uma queda de 4,22%. Nas estimativas da última segunda-feira do boletim Focus do BC. O FMI mesmo chegou a falar em queda de 10% também. E, como vimos, ficou em torno de 4% a queda. No último trimestre, teve uma alta de mais de 3% em relação ao trimestre anterior, mostrando já alguma força na margem. Ou seja, em suma, não foi tão terrível como muitos esperavam, mesmo com o fiquem em casa, a economia fica para depois. E na Europa, as economias caíram bem mais, assim como na Argentina, ao lado. Não obstante, é dureza constatar que o Brasil vem sofrendo faz tempo. Primeiro, com a praga petista, agora com a praga chinesa, e o resultado é terrível ao longo dos anos. Com essa formação bruta de capital fixo, vulgo investimento, que temos observado, não dá para crescer de forma sustentável. Não fosse o nosso agronegócio, a situação estaria muito pior. O campo é que tem salvado o Brasil, eis a verdade. O indicador de atividade do comércio registrou a maior retração de toda a série histórica do índice iniciada em 2001 pela Serasa. Após encerrar com alta em 2 anos consecutivos, a atividade do comércio teve uma queda de 12,2% no ano de 2020 em comparação com o ano anterior. Nenhum dos segmentos escapou dos números negativos, mas os comerciantes de veículos, motos e peças tiveram a baixa mais acentuada, com 16,2% de queda. Nada disso é culpa do atual governo. O ministro Paulo Guedes fez o que foi possível diante do quadro pandêmico, e podemos apenas imaginar como estaria a situação se tivesse ali um ministro perdulário, desenvolvimentista. Tudo isso é passado, é retrovisor. Agora só nos resta olhar para frente, acelerar a agenda de reformas para colocar o país nos trilhos. Ou isso, ou o caos. Como o próprio Guedes disse, sem responsabilidade fiscal, poderemos ser a Argentina amanhã. Todo cuidado é pouco. E sabemos que a esquerda estará sempre à espreita, pronta para sabotar o país. Na entrevista que o próprio Guedes, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu aos Pingos dos Is na Jovem Pan nessa terça, fica muito claro aquilo que todos já sabiam. Rodrigo Maia fez de tudo para boicotar o Brasil em conluio com a esquerda. Foi um sabotador das agendas vencedoras nas urnas. Agora, ao menos, temos uma chance. Se o Centrão efetivamente abandonar esse viés à esquerda, e isso faz toda a diferença do mundo, poderemos ter a agenda finalmente avançando. Como Salim Matar disse, novamente a esquerda retrógrada busca refúgio no Supremo para impedir a tramitação de pautas do governo. Dessa vez entrou com ação no STF contra a MP da Eletrobras. Preferem procurar a via judicial, abdicando do seu dever de debater e legislar. A esquerda, como vimos, está sempre lutando contra o país. E esse resultado que temos é fruto da sua mentalidade. Bolsonaro venceu para mudar. Até aqui, conseguiu mexer em coisas importantes, aprovar uma reforma previdenciária significativa, um marco do saneamento relevante, desburocratizar a vida de empreendedores e dar um choque profissional de gestão nas estatais. Mas é preciso muito mais. Necessitamos da reforma administrativa, da tributária, de privatizações, etc. Sendo que ano que vem já é ano eleitoral. O Brasil é mestre em desperdiçar oportunidades. Espera-se que ainda seja viável avançar com essa agenda liberal. Mas
com realismo. Não tem Paulo Guedes capaz de fazer milagre diante de tanta desgraça esquerdista.